Olá a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estou muito feliz porque é o primeiro podcast que a gente pensa como um verdadeiro especial de Natal. A gente sai um pouquinho do convencional, né? E basicamente a gente vai fazer uma dobradinha, tá? A gente vai ter o podcast que vocês vão ouvir a seguir, que foi eu que preparei, né? Humildemente. E esse podcast vai ser a primeira reflexão complementando a live que vai ao ar mais tarde, né? Aliás, uma novidade, tá? A nossa live não vai ser live, ela vai ser uma live fake, né? Porque a gente vai gravar o vídeo antes, vai ser apresentado como live no mesmo horário que a gente estiver acostumado, mas vai ser um outro estudo que vai complementar esse que a gente começa a ouvir daqui a pouquinho. A gente abordou, né, o versículo do Evangelho de João no capítulo 12, né, e que diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. E a gente vai começar no podcast, vocês vão ver o que eu vou falar, e na live a gente vai finalizar essa nossa reflexão especial de Natal. Preparamos com muito carinho, né? Com base naquilo que o nosso coração se sentiu tocado, e a gente oferta agora para todo mundo que está ouvindo esse presente que todos nós recebemos do mais alto, esse presente de bênçãos e de luz na forma dessas reflexões que a gente vai fazer junto, ok? Permanece aqui o nosso convite nesse momento especial para que você possa estar junto conosco, escutemos juntos. Ao final, inspirados pela poesia, faremos a nossa prece, né? Continuando todo esse clima de Natal, de renovação do Ano Novo, em que a gente é presenteado enquanto humanidade, ok? Não vou falar muito mais, não vou estender muito mais, e vamos apenas finalizar com o nosso abraço, sinta-se abraçado, e com o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Agradeço a Deus pela oportunidade de aqui estarmos uma vez mais neste podcast, talvez o primeiro especial de Natal que nós nos propomos desde quando começamos esta nossa jornada. E neste Natal de 2021, neste tempo especial, nós nos propomos a discutir o versículo de João, que se remete a uma fala de Jesus, que está no capítulo 12, versículo 27. Eu vou ler inicialmente o versículo para a gente iniciar as nossas considerações. E o versículo todo diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. A inspiração para a gente abordar e utilizar esse versículo veio de um miudinho especial produzido pelo Aloysio Elias, que foi justamente quando, há cerca de 2 anos atrás, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim, ocorreu o lockdown da pandemia, né? E o Aloysio narra no vídeo que está colocado lá no YouTube que ele foi muito questionado e pessoal pedindo para ele falar alguma coisa relativa àqueles momentos pelos quais todos nós, enquanto membros da humanidade, passamos, né? Então essa foi a nossa inspiração. E basicamente a nossa ideia vai ser dividir essa nossa discussão em 2 partes. A gente vai abordar a parte final do versículo, que é essa: mas para isto vim a esta hora. A gente vai fazer em 2 partes, porque a primeira parte a gente vai fazer aqui no nosso podcast, onde a gente vai olhar um pouco para as palavras esta hora, né? E a segunda parte a gente vai abordar na nossa live de hoje mais tarde, onde a gente vai olhar para as palavras para isto, né? Então a gente vai começar essa nossa discussão em 2 partes. Vai convidar você, né, para mais tarde assistir o nosso podcast
até porque a gente vai fazer invertido. Primeiro eu vou falar sobre esta hora e depois eu vou falar sobre para isto. Vamos lá, porque o assunto que a gente propôs a discutir, ele é relativamente complexo, apesar de parecer simples, né? Nas palavras esta hora, que está nesse versículo, né? A gente fica olhando para a palavra hora. E é uma questão assim que eu sempre reflito. E aliás, muitos de nós, porque vai chegando final de ano, vem Natal, que já é um momento especial, e vem Ano Novo, que é a virada do ano, o findar de um ciclo e o recomeço de um novo ciclo anual, né? E época reflexiva por natureza, nós começamos a pensar em tudo que fizemos, né, no ano que se passou, no passado, em tudo que faremos no ano que vai vir, e em especial na vivência do dia de Natal, ou seja, na vivência do agora. Então, quando a gente vê Jesus se referindo a esta hora, né, olhando para o presente e como nós, refletindo no dia de hoje, com base no dia de ontem, e ansiando, esperando, e eu lembro da sugestão da Cláudia, né, da palavra esperança, para o ano que virá, para os dias que virão, para as horas, os minutos e os segundos que virão. Por isso a gente resolveu falar um pouquinho sobre o tempo, que muitas das vezes é um conceito desprezado por nós, porque a gente limita o conceito de tempo a uma questão de olhar para o relógio, né, perceber os numerozinhos que mudam se o relógio for digital, perceber o ponteiro que roda em torno do centro, um mais rápido, né, o que aponta os segundos, o outro um pouco mais lento, que é o dos minutos, e o outro da hora, né? Para muitos de nós, talvez para a maioria de nós, né, em grande parte da nossa vida do dia a dia, o tempo tem simplesmente esse significado, como se fosse uma padronização, né, de algo que passa, que a gente não para refletir sobre o que é e que simplesmente acontece. E a ele nós nos entregamos. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no conceito que os gregos trouxeram para nós, que se nós permanecermos nessa superficialidade, acontece o que normalmente acontece com a maioria de nós no dia a dia. O tempo simplesmente nos engole, nos adormece. Esse conceito superficial, muitas das vezes, faz com que nós simplesmente nos mantenhamos na superficialidade. E ao vermos, a vida passa, e quando vemos, a vida já passou, né? Então é essa a primeira parte da reflexão que a gente quer, junto com Jesus, fazer nesse dia de Natal. E aí a gente começa então, para a gente entender quão profundo é esse conceito, né, de tempo, do passar do tempo, do correr do tempo, a gente vai remeter aos gregos, que tiveram uma noção bem mais profunda, que é discutida de diversas formas. A gente não vai conseguir aqui nem de longe abordar toda a profundidade que eles colocam, mas segundo os gregos, o tempo, simbolizado, né, num dos deuses primordiais, filho de Gaia, chamado Cronos, que, pasmem, né, na mitologia grega está a serviço do caos, entre aspas, da destruição, é muito mais do que isso, mas ele é uma divindade primordial, profunda. Por ser primordial, nos remete a alguma coisa original, ou seja, na visão de hoje, e os espíritos nos falam disso, Emmanuel muito nos esclarece que o tempo é dádiva divina. É a energia primordial do universo que parte diretamente do Criador.
E essa energia, na visão dos gregos, Cronos é um deus implacável que movimenta o universo. A gente está acostumado a ver caos como alguma coisa ruim, mas faz parte do processo de todo o universo, né? Nos princípios de criação e da lei de destruição para que nova criação aconteça, assim fala o Livro dos Espíritos, na lei de destruição, né? Todas as energias divinas se movimentam para que o universo possa caminhar para a harmonia. E nesse sentido, o tempo, muito mais profundo, simbolizado pelos gregos nessa divindade primeva que engolia os próprios filhos. Aí a gente vê exatamente a simbologia que a gente falou. Quando a gente não para colocar as coisas em seu lugar, segundo os gregos ainda, para achar o nosso bom lugar no universo. E isso passa pela compreensão do que é o tempo, do que é Cronos. Se nós simplesmente deixamos o tempo correr, ele nos engole, como via de regra a gente já observa na nossa vida. Então a gente percebe que não é simplesmente passar pela vida sem entender talvez significados mais profundos, o que implica no esforço de estudar, de compreender, de usar adequadamente as potencialidades do nosso espírito, de nos entregar simplesmente ao sabor não da vida, mas das nossas próprias dificuldades construídas no passar dos séculos da nossa vivência espiritual, a gente percebe que o tempo nos engole. E o Livro dos Espíritos comenta algo em torno disso. Primeiro ele fala, nos comentários de Allan Kardec, a questão 131 da segunda parte, da nossa tendência em diminuir um pouco as coisas. Quando ele fala das imagens figuradas que a gente atribui aos espíritos e a diversas questões, ele comenta sobre o tempo quando ele diz assim: como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Ou seja, nós trazendo para a superficialidade natural da nossa compreensão, tentamos materializar o conceito. E o nosso chamamento para refletir junto é para que a gente possa penetrar um pouco mais nos símbolos, no significado mais profundo do que é o tempo. Ele não é simplesmente uma figura de um velho, e a foice e a ampulheta são símbolos mais profundos. Então, para a gente entender, porque na verdade o tempo não é só o passar das horas. Essa divindade colocada pelos gregos compõe todo o conjunto de oportunidades de manifestação do nosso espírito, não apenas no plano material, mas no universo inteiro. Todas as possibilidades de realizarmos, tanto material quanto espiritualmente falando, tudo o que é possível o nosso espírito manifestar só ocorre no tempo. E normalmente, tocado pelos acontecimentos da vida, que são tribulações, são momentos felizes também, mas vivendo num mundo de provas e expiações, são tribulações, nós desprezamos essa oportunidade, essa possibilidade de manifestação. E isso remete ao significado do tempo, enquanto dádiva divina. Então a gente percebe que o tempo é muito mais do que isso. Não é apenas o passar das horas, é um conjunto de possibilidades. Então, nós vamos, para entender um pouco mais esse significado, nós vamos nos remeter a uma lição muito interessante do espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, e nós encontramos o tesouro que é essa lição no livro Doutrina e Aplicação, escrito por autores diversos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessa lição, Irmão X nos conta uma parábola chamada A Árvore do Tempo.
nessa narrativa, ele nos diz que o anjo da morte, injustiçado em sua missão divina, é objeto de reclamação generalizada por parte da humanidade. E diante da incompreensão injusta, o próprio Jesus se põe a dialogar com toda a humanidade, tentando sem sucesso esclarecer a situação. Inútil, a gente continua na nossa rebeldia, clamando e reclamando do sofrimento geral face à ação do anjo incompreendido, a morte. Ele separa pais e filhos, causa dores profundas. Lembra do caos que a gente falou? Pois é, a morte, na narrativa de Humberto de Campos, é vista por nós, humanidade, como algo que traz o caos, o sofrimento profundo, que remexe. Escreve, por exemplo, Irmão X, uma das reclamações. Ah, Senhor! Exclamou um dos infelizes. O anjo da morte nos reduziu à miserável condição de escravos sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos ao laborioso esforço de preparação na terra. Olha quanta chorosidade, né? E as reclamações continuam. Ele narra várias lá, infindáveis, sem fim. Continua a parábola, então, Humberto de Campos, nos dizendo que Jesus, depois de tentar argumentar, de esclarecer sem sucesso, ele continua, então, a escutar as nossas reclamações em profundas e sérias meditações. Ele só escuta em silêncio as nossas reclamações, espera a gente reclamar o tanto que a gente quiser e aí para. Aí, a hora que a coisa serena, finalmente, nas orientações, ele destaca a impossibilidade de estar presencialmente junto a cada um de nós, como a gente pede para ele nas nossas reclamações, face às necessidades do trabalho do Cristo. Imaginem o trabalho de um espírito crístico. Muita coisa, não dá para ele ficar exclusivamente ao nosso lado, como o nosso egoísmo requer e pede. Entretanto, narra o nobre espírito de Irmão X os últimos dizeres do Cristo, finalizando assim esta parábola. Diz assim Jesus: estarei convosco por todos os séculos, ligado perenemente ao vosso amor, mas não posso estacionar à maneira de um homem. Tenho de agir e trabalhar por todos, sem o capricho de amar somente a alguns. A presente situação, porém, será remediada. Dar-vos-ei, doravante, a árvore bendita do tempo. Simples assim. Assim termina a parábola de Humberto de Campos. E olha que coisa interessante, né? Jesus, no Natal, veio até nós, esteve conosco, com cada um de nós. E aqui repete a promessa feita no Evangelho de que estará sempre conosco, mas não estará fazendo por nós o que é a nossa parte. Ao invés disso, ele nos dá um presente, a árvore bendita do tempo. E como nós entendemos o tempo? Novamente a gente vai buscar no Livro dos Espíritos o auxílio de Allan Kardec e da divina falange do Espírito de Verdade que nos trouxe a revelação do Espiritismo. Na questão 240, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: a duração, ou seja, exatamente do que a gente está tratando aqui, a passagem do tempo, os Espíritos a compreendem como nós? Respondem assim os Espíritos: não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Comenta-se em Allan Kardec a questão. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva ao espaço. Então, olha só,
os espíritos conseguem ver, quando caminham rumo à evolução, de outra forma a passagem do tempo. Eles veem de forma mais ampla e profunda exatamente isso que a gente está comentando, esse espaço de novas oportunidades. Se nós nos fazemos pequenos, basicamente a vida se transforma numa passagem incessante de tribulações e sofrimentos. Quando nós buscamos, ainda na nossa pequenez, igual fala Allan Kardec, como que elevarmos no espaço e vermos a questão em perspectiva, a gente vê que o tempo parece se alargar, saindo da pequenez. O que para a gente parece uma questão grande e imediata, se transforma numa questão menor, colocada em perspectiva. Continuando na questão 241, Allan Kardec pergunta: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Então aqui o Allan Kardec está se referindo, não por acaso, porque nenhuma pergunta do codificador é feita ao acaso, essa referência ao momento presente, ao aqui, ao agora, a isso que a gente está vivendo nesse exato instante. E ele fala, qual é a ideia então que os espíritos fazem? Respondem assim: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego, os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então aqui encontramos, e isso diz respeito ao que a gente busca aqui, porque se a gente não pode ainda, por falta de elevação espiritual, muitas das vezes colocar as questões na perspectiva do tempo e do espaço que a evolução nos pede, qual é então, vamos dizer assim, o remédio da situação? Olhemos para o que nos é possível. E as possibilidades, aquilo que nos é possível, se encontram todas no presente. Mas ainda assim, relembrando a resposta dos espíritos, é preciso buscar fazer uma ideia mais exata. E os espíritos comparam da questão da cegueira. Quando não buscamos a verdadeira visão, nos colocamos cegos diante da primeira e mais importante oportunidade que o tempo nos traz. E talvez da parte do tempo, essa dádiva divina que está no campo das nossas possibilidades, que é exatamente o agora, o momento presente. Esse exato momento em que todos nós somos chamados a agir. E então, nos deparamos com a mensagem do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, intitulada Amanhã, onde a gente vai destacar alguns trechinhos, porque está muito relacionado ao que a gente faz muito em assuntos do tempo. O Emmanuel começa a mensagem assim: muitas vezes, por semana, repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede a cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Que coisa interessante, porque aqui Emmanuel coloca duas questões em perspectiva. Sempre teremos mais tempo. Sempre teremos o amanhã. Mas não podemos nos esquecer que, pela lei de ação e reação, a conta dorme com o devedor. Dorme conosco e acordará
conosco no dia seguinte, até que nos disponhamos a lidar com ela no hoje. Quantas vezes, entra ano e sai ano, passamos pelo Natal, vislumbramos no natalício de Jesus o renovar das oportunidades, vislumbramos o ano novo que retoma o ciclo de oportunidades e renovamos as promessas. Amanhã faremos melhor. O convite de Jesus é para esta hora, é para a hora do agora. Então o Emmanuel finaliza essa lição da seguinte forma: não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Emmanuel nos dá uma ordem, repetindo as divinas orientações do Cristo. Teríamos muito mais coisa a comentar e por isso mesmo deixamos algo de tempo para a live que retomaremos no dia de hoje, mais tarde. Reforço aqui o convite. E finalizaremos esse nosso bate-papo, esse nosso convite à reflexão sobre esta hora, com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. No item 5, que Allan Kardec colocou o título Os Obreiros do Senhor. Pedimos a licença e a paciência dos que nos ouvem, porque leremos esse trecho do Evangelho na íntegra, convidando para que todos nós possamos escutá-lo com muita atenção e, sobretudo, possamos abrir os nossos espíritos e os nossos corações para o convite que o Espírito de verdade que escreveu esse trecho, para que este convite possa ressoar em nossos corações. Finalizaremos assim com esta leitura, essa nossa humilde reflexão, já agradecendo de coração a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que se renovam, a paciência de cada um que nos ouve e o imenso carinho com que somos envolvidos por todos os corações que participam conosco deste trabalho. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Chamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: Por que implorais graças, vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir.
as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que tenhamos uma boa semana, um bom final de ano, um bom ano a vir. Um abraço a todos. Fiquemos todos com Deus. Em nosso momento de prece de hoje, oramos com Emmanuel, conforme consta no livro Instruções Psicofônicas, na mensagem Divino Amigo, vem. E relata-nos na mensagem que na reunião da noite de 23 de dezembro de 1954, quando todos reunidos encerravam as atividades do ano, era um ciclo de tempo a fechar-se diante de outro, prestes que se abriria. Trazendo-nos imenso júbilo, o amigo Emmanuel controlou os recursos psicofônicos do médium e orou com todos, em voz alta, sentidamente. Senhor, Tu que nos destes no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele, temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Graças a Deus, que assim seja.